Hello, pessoal! Boa noite! Boa noite a todos. Hoje tô vindo um pouquinho mais tarde, porque entrei mais tarde no serviço, então tive que fazer a live um pouquinho mais tarde, meia horinha mais tarde. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estar discutindo sobre a nossa quarta crônica, Príncipe Caspian, das Crônicas de Nárnia. É uma leitura conjunta que nós estamos fazendo. Tá sendo muito incrível, muito legal. Muitos estão lendo pela primeira vez as Crônicas de Nárnia. Eu já tô lendo pela segunda vez, então é uma experiência mais legal de se reler as crônicas. Eu li há algum tempo atrás, então tinha algumas coisas que eu não lembrava, tinha outras que eu já lembrava, então é muito bacana a gente reler as leituras favoritas que nós vamos conhecendo ao longo da nossa vida, não é mesmo? E as Crônicas de Nárnia é um dos meus livros favoritos, tem tantos ensinamentos, tantas reflexões, tantas referências bíblicas também. Então, por isso fiz esse grupo de leitura para a gente ler novamente as Crônicas de Nárnia. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Boa noite a todos vocês que estão entrando aí. O pessoal está gostando muito da leitura, então tem sido maravilhoso. Você que não faz parte lá do nosso grupo, no link da minha bio tem o link do Telegram para nossa LC, nossa leitura conjunta das Crônicas de Nárnia. Então vamos lá falar sobre o Príncipe Caspian, gente. Vamos lá, que temos muita coisa para falar. Eu confesso que essa crônica ela não tá entre as minhas favoritas das crônicas, mas eu gosto muito dela mesmo assim, porque assim como todas as crônicas do C.S. Lewis, ela sempre tem algo para nos ensinar. Então a gente leu aí em intervalos nos fins de semana, lemos aí talvez em uma semana e meia mais ou menos, foi uma leitura super rápida, 2 capítulos por dia, então é uma crônica pequena, não são crônicas grandes, então lemos rapidinho e vamos lá para a dedicatória. A dedicatória é para Mary Clary Harvard. Então a gente vai ver que Lewis ele sempre gostava de dedicar suas crônicas, seus livros para crianças, para amigos, para pessoas ali que tinham ali um contato com as Crônicas de Nárnia. Então, essa garotinha, a Mary, ela era filha do Dr. Robert Harvard, que fazia parte lá do grupo dos Inklings, que Lewis ele participava. Eles tinham ali um grupo onde vários homens, amigos, eles partilhavam ali suas ideias para histórias literárias. Então, esse doutor, esse Robert, ele é o único que não tinha nenhum livro publicado, ele era o único que não escrevia nada. Então, ele apenas estava ali porque ele era amigo do pessoal ali do grupo dos Inklings e também porque ele também era doutor, médico da família do Lewis, então ele ali era um médico e ele participava desse grupo. E a filha dele, a Mary, ela gostou muito do Leão Feiticeiro Guarda-Roupa, então o Lewis ele dedica essa história, essa crônica do Príncipe Caspian para Mary. Então é um ponto bem bacana da gente pesquisar e entender as dedicatórias do Lewis. A gente vai começar a história, né, voltando novamente para Nárnia. A gente já foi teletransportado para Nárnia através de anéis mágicos, a gente já entrou no guarda-roupa, a gente já verificou ali como as crianças se infiltraram em Nárnia através também do cavalo feminino. Então agora a gente vai ver que nós vamos ser inseridos na história através da trompa. Os meninos, eles vão estar em Londres novamente, o Pedro, Susana, Lúcia e Edmundo. Eles retornaram para suas vidas, né, nosso mundo aqui atual. Então eles estão lá, já passaram um ano que eles estão em Londres novamente e acaba então que eles estão ali numa estação de trem e eles são
transportados para as praias de Nárnia. Então eles não entendem muito bem no começo, mas a história vai se desenrolando e a gente vai saber que o que chamou eles foi ali o soado da trompa, que então, quando era soado, era um pedido de ajuda e eles estavam recebendo então esse pedido de ajuda de Nárnia. E agora a gente vai ficar com aquilo, né? Meu Deus, o que está acontecendo em Nárnia? A gente vamos ter ali a mesma perspectiva das crianças retornando para Nárnia. Elas tinham passado apenas um ano longe de Nárnia, porém a gente vê que lá em Nárnia já tinha passado séculos e séculos que as crianças tinham retornado ali para Londres. Então a gente vai ver que o tempo em Nárnia é diferente do nosso tempo vivendo no nosso mundo. E ali a gente vai ver que as crianças, elas pensam, nossa, as coisas estão diferentes. E eles vão ver que eles estão nas ruínas do castelo, do palácio ali de Cair Paravel, onde eles reinaram muitos e muitos anos antes deles retornarem para Londres. Então a gente vê que no Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa eles crescem em Nárnia, eles reinam ali em Nárnia, são reis e rainhas de Nárnia. E passam muitos anos eles ali reinando em Nárnia, então quando eles voltam, eles estão ali como crianças novamente, no seu próprio mundo. E agora a gente vê então que eles vão retornar e passaram séculos e séculos em Nárnia. E algo que me chamou muita atenção nessa crônica, que é pra gente refletir, é que essa crônica ela vai falar muito sobre relembrar, sobre a gente lembrar. Por quê? Porque quando eles chegam lá em Nárnia, tudo tá diferente. E a gente vamos descobrindo juntamente com as crianças que ali agora Nárnia ela está sendo habitada por outras pessoas. As árvores que antes eram vivas, agora elas estão mortas, né? Elas estão no sono, vamos dizer assim. Elas estão dormindo, então as árvores não falam, as árvores elas não têm vida ali, elas estão apenas em um sono profundo. E a gente vai descobrindo que os animais, os anões, todos eles estão escondidos, eles estão vivendo ali escondidos com medo, porque agora tem outras pessoas ali reinando em Nárnia. Tem ali o tirano, que é ali o Miraz, que ele está ali reinando, ele na verdade usurpou o trono ali do seu irmão, ele mata o pai do príncipe Caspian e toma ali o trono. Lógico, o príncipe Caspian ele ainda era uma criança, ele não sabia que o seu pai havia sido morto por Miraz. Então a gente vê aqui esse tirano que ele tá reinando ali em Nárnia e ele, juntamente com uma galera lá da corte, eles vão fazer com que o pessoal lá venha colocar medo no povo que tá ali já habitando, impedindo que as histórias de Nárnia fosse recontada para as pessoas. Então, a história de Nárnia, na verdade, ela é anulada. A criação, os animais, Aslan, agora ninguém mais fala de nada. Então, a gente vamos entrar em um mundo onde não tem fé. A gente vamos falar um pouquinho mais sobre isso também no decorrer dessa live, onde a gente vai ver que até os antigos narnianos, vamos dizer assim, que estão escondidos, alguns deles ainda não acreditam mais em Nárnia, não acreditam mais nos reis que reinaram, que era ali o Pedro, Susana, Edmundo e Lúcia. Então muitos não vai nem acreditar mais no próprio Aslan. Então a gente vai ver ali uma incredulidade da parte até dos próprios narnianos, os antigos narnianos, que ali contemplaram ou tiveram ali descendentes da época de ouro, que foi onde os meninos, as crianças reinaram. Então a gente vai ver que essa história é muito sobre fé. Por quê? Porque a gente vai ver que temos aí um personagem que vai entrar na história, que é o anão. A gente vai ver que as crianças elas retornam para Nárnia, ficam sem saber onde elas estão e elas começam ali a peregrinar, vão ver ali a floresta e tudo mais. E elas ficam ali pensando, né? Será que realmente aqui foi Cair Paravel, foi a nossa época onde a gente reinou? E eles vão encontrar ali dentro das ruínas uma porta que eles sabiam que tinham ali dentro do castelo, e eles vão ver que exatamente é a mesma porta onde eles tinham ali utensílios valiosos, as suas armaduras,
o arco e a flecha da Susana. Então eles vão ver ali que tem todas ali as coisas que eles ganharam quando eles estavam reinando em Nárnia. E eles vão ver que a trompa da Susana não está lá, e essa trompa ela é muito importante na história, porque foi através dela que Príncipe Caspian ele soa ela, e então vem a ajuda, vem as crianças, retornam para Nárnia novamente. Porém, a ajuda não vem exatamente como o Príncipe Caspian ele esperava. A gente vai ver que Príncipe Caspian ele vai crescer ali no palácio do seu tio Miraz, e vai chegar um momento onde ele vai ter que fugir. A gente leu que tinha ali um tutor que era um antigo narniano, ele tinha sangue de anão, então ele não era totalmente humano. E só para recapitular, gente, essas pessoas que estão em Nárnia são os Telmarinos. Eles vieram ali para habitar em Telmar, e então eles encontram Nárnia, e eles então pegam ali o controle de Nárnia, eles assumem ali a regência de Nárnia, então eles começam ali então a reinar em Nárnia. Por isso que tem esses Telmarinos, que eles são praticamente humanos, ali vivendo em Nárnia, e eles meio que matam, excluem, eles querem exterminar todos os antigos narnianos, e somente ali, né, a corte que sabia que realmente existia esses antigos narnianos ali. E ali, então, o tutor do Caspian, ele vai falar sobre as histórias de Nárnia para Caspian, o que vai acender a curiosidade, o que vai acender até mesmo a fé no coração de Caspian. E ele vai acreditar, sim, que Aslan existe, que os antigos narnianos existem, e ele vai também comprovar isso ao longo da jornada. Então, a gente vê que até Caspian, que ele não tinha nem visto nada, mas ele tinha apenas ouvido, ele acredita. Então, por isso que eu falo que essa história é mesmo sobre fé. É igual a palavra de Deus nos diz, que nós andamos por fé e não por vista. E bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Então, a gente vai ver que na história vai entrar um anão, que ele é o... Deixa eu pegar o nome dele aqui. Esses nomes são difíceis, gente. Que o Lewis ele coloca nos personagens. Tem o Nicabric e o Trumpiquim, não sei nem como que fala sobre o nome dele. E então eles vão ali ajudar, na verdade, né? Caspian ele vai fugir do palácio, como a gente leu. Gente, tô só passando por cima de tudo para mim trazer as reflexões aqui para vocês. Então Caspian ele vai fugir do palácio porque Miraz vai ter um filho ali, um descendente, então Miraz ele vai matar ali Caspian, e o tutor dele vai ajudar ele a escapar. Então ele foge, e nessa jornada ele vai conhecer, né, os dois anões, que eles estão ali escondidos na floresta, só que Caspian ele acaba caindo do cavalo e fica ferido, então esses anões aparecem ali e salvam. E num primeiro momento eles querem até matar Caspian, porque eles não confiam nos humanos. Porém ali tem ali o Texugo, que ele vai ser ali um intermediário ali entre os anões, para falar, não, vamos usar de sabedoria, vamos esperar ele acordar, para ver realmente quem ele é, o que ele quer. Então ali vai acontecer então que eles vão se conhecer, e Caspian ele vai saber então que as histórias todas eram verdadeiras. Nárnia sim existiu e tinham ali os antigos narnianos habitando naquela floresta. Então a gente vai ver que esse anão, o Trumpiquim, ele não acredita em nada, ele não acredita em Aslan, ele não acredita nas histórias dos reis, que eram ali Pedro, Susana, Edmundo e Lúcia. Então eles não acreditam, nem Nicabric, nem o Trumpiquim, que eles ali, então, eles até têm ali um lado deles a pender até mesmo para a feiticeira, porque a feiticeira, dizem eles, que não maltratou os anões. Então, eles ali acreditavam mais na feiticeira do que no próprio Aslan. Então, a gente vai ver que eles vão ter esse impasse aí de dúvida, e isso foi algo muito estratégico que Lewis ele colocou nessa crônica, porque se a gente trazer para os nossos dias atuais, a gente vai ver que pode ser, então, o nosso momento que nós estamos vivendo. Ou seja, Aslan ele tinha vindo, ele tinha criado Nárnia, ele tinha ali despertado os animais, dado o poder de fala para os animais, ele tinha libertado Nárnia do poder da feiticeira. E então Aslan ele morre, Aslan ele ressuscita,
eles vencem a guerra ali, e então Aslan ele some por um momento, ele não tá mais dentro da história de Nárnia, e o que acontece, os narnianos acabam esquecendo do Aslan, os animais acabam esquecendo do que Aslan ele havia feito para Nárnia, e isso trazendo para os nossos dias, era como se, trazendo para os nossos dias, Jesus ele veio, Jesus ele pregou para nós humanos que habitou ali na época de Jesus. E então, com o passar dos anos, muitos falam, Jesus não existiu, isso não existiu, Cristo é apenas algo de fábula, é apenas uma história. Então o Lewis ele inseriu isso também na crônica, e isso é algo interessante de se ver, que eles não acreditavam de fato que tudo aquilo tinha acontecido, porque as histórias tinham sido contadas para eles, mas eles não acreditavam mais porque Aslan não estava mais ali com eles. Aslan tinha sumido ali do mapa, vamos dizer assim. E eles não creem. E essa crônica é sobre fé. Então a gente vamos ver que as crianças elas estão ali para trazer algum socorro, vamos dizer assim, para Caspian, porque Caspian então ele vai ter que assumir o trono, porém o trono estava ali com Miraz, seu tio, e vai ter toda aquela guerra. Vamos ter esse impasse aí de política e a gente vai ver que uma guerra vai se formar. E eu achei muito interessante uma parte que ali eles se reúnem, todos os antigos narnianos, e tem o Ciclone, que ele ali é um centauro, e ali eles vão falar assim, não, acho que não é o momento agora, nós não teremos chance nenhuma de vencer essa guerra. E ali ele vai dizer que aquele tempo era o tempo oportuno. Eu até marquei aqui e vou ler para vocês, que vai dizer assim: é um momento oportuno. Eu observo os céus, Texugo, porque compete a mim vigiar. Como você compete não esquecer. Tarve e Alambil encontraram-se nos salões do firmamento, e na terra voltou a surgir um filho de Adão, para governar e dar nome às criaturas. A hora do combate soou. E ele falou de tal maneira que nem por um momento alguém duvidou. Caspian e os outros achavam agora perfeitamente possível ganhar uma batalha. Estavam certos de que, fosse como fosse, deveriam ir em frente. Essa passagem, quando eu li, chega me arrepiou, eu fiquei, meu Deus, a guerra vai acontecer e vamos ver o que vai acontecer agora com os reis e as rainhas de Nárnia voltando novamente. E é engraçado que eles voltam como humanos, né, gente? Porque eles saíram de Nárnia para o mundo deles, né? E eles retornaram a ser crianças novamente. E quando eles voltam, tinham passado apenas um ano. Então eles estavam um ano mais velhos. E ali, o anão ele vai dizer: Caspian soou aquela trompa e não adiantou de nada. E ali é muito engraçado que as crianças olham para ele e falam assim: como não adiantou de nada? Aqui nós estamos. E eles ficam assim, né? Pensando que ali eles, talvez, aos olhos dos antigos narnianos, que não conheceu a época em que eles reinavam, talvez ali eles estavam até desacreditando das crianças, porém ali vai ter um duelo do Edmundo com o anão, e ali o anão ele vai ver que sim, aquelas crianças tinham ali o poder dos reis que reinaram ali em Nárnia antigamente, e eles ali eram mesmo os próprios reis e rainhas de Nárnia, que tinham retornado para trazer ajuda. Então é muito legal essa parte onde ele é muito cético, esse anão, ele não acredita em nada. E é engraçado que a gente vai vendo meio que como isso vai, meio que o ceticismo dele vai sendo desmanchado pouco a pouco. É interessante que a gente pode até associar isso a Lewis e a história do Lewis com a fé dele, porque Lewis ele era ateu. E a gente vai ver que no caminho que Lewis ele vai tá ali dando aula em Oxford, ele vai conhecer pessoas, ele vai descobrindo que os autores que ele mais gostava, dos livros que ele mais apreciava, os autores eram cristãos. Então ele vai ter aquilo, né, aquilo no seu coração, na sua mente. Como que pode uma pessoa tão inteligente acreditar em Deus, acreditar nessas histórias? Então isso vai gerar uma dúvida no próprio Lewis. E é interessante essa personalidade que ele coloca nesse anão,
que é o Trupiquim, no Príncipe Caspian, porque era um anão cético, era um anão que não cria em Aslan, não cria que ali reinou ali os meninos, né, as crianças em Nárnia, e teve ali um momento de paz em Nárnia, teve um momento ali onde tudo era bom. Então ali eram só histórias para ele, e a gente vamos ver que cada capítulo isso vai sendo tirado do coração dele, né? Cada capítulo, até o momento que ele encontra Aslan, ele vai ter ali a fé dele novamente em seu coração. Então isso é muito bacana da gente ver e ter isso em mente, como C.S. Lewis ele colocava coisas até da sua própria vida nas crônicas, meio que encoberto, né? Só mesmo quem conhece a biografia do Lewis, a história de vida do Lewis, que vai pegar aí essas coisas que ele deixava nas crônicas, e a gente meio que falava, meu, de onde Lewis tirou isso? Lewis ele tirava da sua própria convivência, da sua própria vida. Como eu falei no início dessa live, essa crônica, ela não é a minha favorita. Ela tá aqui em último lugar das demais crônicas que a gente leu. Ela tem muita aventura, do início ao fim a gente fica ali instigado pela história, vendo o que vai acontecer, como Caspian ele vai subir ao trono e reinar, então, ali em Nárnia. Então é algo muito bacana da gente ver. Cada capítulo é uma emoção diferente, coisas que vão se desenrolando. Então a gente vai ver lá pro final mesmo uma guerra que eles vão ter que enfrentar, o duelo que Pedro ele vai fazer ali com Miraz, que é esse tirano, que ele odeia os narnianos, ele odeia tudo que se fala ali de Aslan, que se fala de Nárnia. Ele meio que quis exterminar mesmo tudo para que não tivesse ali o retorno dos narnianos novamente para Nárnia. Mas então a gente vamos ver que o fim de Miraz está chegando. O fim ali do mal novamente está chegando em Nárnia. E novamente um filho de Adão vai reinar e vai trazer a paz para ali a terra de Nárnia. Eu achei muito legal, que eu quero até falar com vocês, que é o relacionamento pessoal que a Lúcia, mais uma vez, ela tem nessa crônica com o Aslan. Vou até tomar um pouquinho d'água. A gente vê desde o começo uma relação muito bonita da Lúcia com Aslan. E a gente vê que sempre ela que descobriu ali o guarda-roupa, ela que entrou e descobriu Nárnia, ela que foi lá e viu Aslan e teve ali, né, aquele encontro com Aslan, que a gente lendo, a gente fala, meu, que coisa linda. E a gente se identifica muito com Lúcia. E agora a gente vai ver novamente esse relacionamento mais pessoal dela com Aslan. Eles estão lá e eles estão indo de encontro com o Príncipe Caspian, juntamente com o pessoal de Nárnia que tinha se reunido ali para se prepararem para a batalha. E a gente vê que Aslan aparece para Lúcia, somente para Lúcia, no primeiro momento. E a gente vê que ela avista Aslan e ela conta para as crianças, eu vi Aslan e ele tá querendo que a gente vá por aquele caminho e a gente tá indo por esse, eu acho melhor a gente ir pelo outro. E as crianças elas olham e falam, aquele caminho ali, Lu, é mais difícil, então vamos continuar aqui, porque por que Aslan não apareceu pra gente também? Só apareceu pra você, talvez tenha sido um outro leão. E eles não acreditam ali de imediato em Lúcia, somente Edmundo que vai acreditar em Lúcia, e Edmundo ele vai falar, bom, da última vez que Lúcia falou alguma coisa, ela estava certa. E eu fui o principal ali que fiquei contra a Lúcia, contra o que ela estava dizendo, então dessa vez vai ser diferente, eu vou acreditar nela. E ali eles têm uma votação ali, e eles votam e acabam então que eles vão continuar seguindo ali o caminho. Apenas Edmundo tinha acreditado na Lúcia. E eles vão seguir o caminho que eles estavam seguindo. E a gente vai ver que tem armadilhas nesse caminho. Eles passam por dificuldades, eles acabam até quase morrendo, porque ali os inimigos vão lançando flechas sobre eles. E a gente vê que sim, talvez se eles tivessem acreditado em Lúcia, eles estariam lá
em um caminho talvez mais difícil de percorrer, mas porém estariam ali salvos, estariam em paz, tranquilos. E a graça de Aslan fez com que eles passassem por essas dificuldades e eles entenderam que Lúcia estava certa. Então, no meio da noite, Aslan aparece novamente para Lúcia e eu até marquei aqui esse encontro, gente, que foi um encontro maravilhoso. Um ano, Lúcia, longe de Aslan, né? Vamos dizer assim. Deixa eu ver se eu acho. Ai, meu Deus, eu tinha marcado aqui. Aqui, achei. Olha que coisa mais linda. Eu marquei aqui que vai dizer: E Lúcia acordou de um sono profundo, com a sensação de que uma voz, aí tá entre parênteses, a que mais queria no mundo, a estava chamando. Gente, que coisa linda. E então ela vai ver ali que Aslan, ele vai aparecer para ela. E ela vai dizer: Aslan, como você está grande. E ele vai dizer: é porque você está mais crescida, meu bem. Aí ela vai dizer: e você não? E ele vai falar: eu não, mas à medida que você for crescendo, eu parecerei maior aos seus olhos. Aí mais embaixo eles vão continuar conversando. E ali Aslan ele vai dizer: agora você é uma leoa, disse ele. Nárnia inteira será renovada. Gente, que coisa mais linda. O diálogo que tem de Aslan com Lúcia. Você que tem as Crônicas de Nárnia, o capítulo é 300, a página é 358 e 359. Leia aí depois, nesse diálogo maravilhoso. Eu anotei muita coisa, porque é maravilhoso mesmo. E a gente vê esse relacionamento pessoal da Lúcia com o Aslan. A gente não vai ver favoritismo, a gente não vai ver que Aslan ele tinha um amor maior por Lúcia do que pelas outras crianças. Não, mas a gente vai ver um relacionamento mais profundo. A gente vai ver que em Lúcia era algo que ela não duvidava, ela acreditava 100%. E Aslan ele achou esse coração puro, ele achou esse coração onde ele pudesse ali se revelar quando ele quisesse, e Lúcia estava lá para recebê-lo sempre. Então a gente vê que Edmundo depois ele vai seguir Lúcia e Lúcia vai acordar os irmãos e vai falar: vamos, porque Aslan está nos chamando e a gente precisa ir agora nesse exato momento, senão será tarde demais, a gente não vamos conseguir alcançar ali o objetivo da batalha, a gente não vai conseguir ajudar Caspian. E então as crianças acordam ali meio mal-humorada, não querendo seguir Lúcia, mas então Edmundo ele acredita e ele vai ser então o segundo a ver Aslan. E a gente vai vendo como que a fé está relacionada em ver Aslan. E então a gente vê que a Lúcia é a primeira a ver, depois Edmundo ele enxerga Aslan. E ali cada um vai conseguindo ali, depois de eles começarem a acreditar realmente que Aslan estava guiando eles, eles começam a ver que sim, realmente Aslan ele estava lá na frente do caminho guiando eles. Então ali até Pedro e Susana eles ficam até envergonhados, eles falam: oh, não acreditei que era você mesmo. E Aslan ele sempre aparece com aquela soberania. Quando Aslan ele aparece na história, a gente sabe que tudo vai ficar bem. Isso é incrível nas Crônicas de Nárnia, porque a gente vê na presença de Aslan que com ele ali tudo vai estar ali certinho, as coisas que estão acontecendo vão dar certo, as reviravoltas, vai ter ali um momento onde as coisas vão se alinhar. E a gente fica na crônica toda esperando o momento de Aslan aparecer. É incrível que a gente fica com essa sensação, esse entusiasmo de ver quando Aslan vai aparecer na história, quando Aslan ele vai ali ajudar as crianças. A gente vê muito que Aslan ele quase não faz muita coisa aqui. Ele deixa com que as crianças façam e as crianças apenas sigam os comandos dele ali. Então a gente vê que ele tá ali mesmo para dar força para as crianças, para dar ali a fé para os anões, para os narnianos que não acreditavam. Tinha os remanescentes, tá, gente, que acreditavam. O Texugo era um deles que acreditava. E Caspian, né, a gente vê a fé de Caspian muito bonita. Que ele acreditava, mesmo ele não tendo visto, mesmo ele não
tendo tido experiências com Aslan, mas ele acreditava que sim, Aslan iria aparecer e a ajuda iria vir. Então, eles meio que se encontram quase nos últimos capítulos da crônica, as crianças juntamente com Caspian, e a gente vai ver que todas as histórias elas vão se alinhando e a gente que leu as demais crônicas, a gente vai ver que tudo vai fazendo sentido. Porque Caspian, ele não era um Telmarino, ele era também um descendente de Narniano. Então a gente vai ver que ele tinha ali o sangue humano, na verdade. Falei errado, gente. Ele não era Narniano, ele tinha um sangue humano. E ali ele vai dizer que ele se alegra porque era algo bom. E ele também se entristece porque ele não tinha no que se gloriar, né, com a sua humanidade, porque ele era falho e somente Aslan poderia trazer ali um reinado bom. E a gente vê novamente a humildade na crônica. Lewis ele coloca novamente a humildade. É interessante que Lewis ele sempre vai frisar na questão da humildade. E eu quero ler com vocês bem no finalzinho, quando Aslan finalmente aparece para o príncipe Caspian e ele vai perguntar para Caspian: você está preparado? Né? Você se sente pronto para reinar? E ele vai dizer: não, nem um pouco. E aí ele vai dizer: bom, é por isso que eu sei que agora você está. Porque se você me dissesse que estava preparado, você estava sendo orgulhoso, você estava acreditando no seu próprio eu. E não é nisso que eu quero que você acredite. Então é uma parte muito bonita que a gente vai ver sobre Lewis ensinando nós aqui sobre a humildade. Página, eu marquei aqui, 389 do capítulo 15. Ele vai dizer, ó, sente-se bastante forte para reinar em Nárnia? E ele vai dizer, não sei, não passo de um garoto. E aí Aslan vai dizer, muito bem, se dissesse que tinha certeza, seria prova de que não estava apto a reinar. Por isso, abaixo de mim e do grande rei, será rei de Nárnia, senhor de Cair Paravel e imperador das Ilhas Solitárias. Tem uma outra parte que também vai falar sobre a humildade. Eu marquei aqui, página 321. Lewis ele sempre vai dando umas pinceladas sobre coragem, sobre humildade. 321 a gente vai ver sobre a coragem, que vai falar assim: é mais fácil seguir 2 do que 1, caro príncipe, nobre rei. Chegou a hora da coragem e a hora é agora. Então, a gente vê que em vários momentos Lewis ele coloca sobre a questão da coragem, sobre a questão da humildade, e é algo bem característico do C.S. Lewis de colocar aí nas suas crônicas, e a gente sempre vai vendo essas pinceladas aí que ele vai colocando. Eu marquei mais algumas coisas para falar com vocês. Gente, eu queria falar também sobre um personagem que é muito querido, que ele vai aparecer na história através dessa crônica, que é o Hip Chip. É um ratinho que é muito corajoso, por sinal, e ele vai ali, junto com os outros ratos, trazer ali um ali socorro também para Caspian, e Caspian ali vai falar, meu Deus, como esses ratos vão me ajudar nessa guerra? Porque eles são pequenos, mas eles eram bem ousados, eles eram bem corajosos. E na crônica seguinte, que a gente vamos ler, A Viagem do Peregrino da Alvorada, esse ratinho tem uma participação muito importante, por isso que eu falo que ele é muito querido. É um dos personagens que eu mais gosto, porque a gente vai ver que ele é tão pequenininho, mas ele tem uma ousadia tão grande, maior que ele. E é muito bonito a gente ver o que vai acontecer através desse ratinho. Eu marquei aqui uma fala dele, deixa eu ver se eu acho para me ler para vocês. Eles iriam entrar ali então em combate, e ali eles estavam decidindo quem queria ali na linha de frente. Então eles
pegam ali os ursos, eles pegam ali os gigantes para entrarem ali na linha de frente da batalha. E aí eles vão falar assim: se querem alguém capaz de fuzilar só com os olhos, mandem Hip Chip. Gente, muito engraçado, porque ele era mesmo ousado. E aí, na batalha, ele meio que é ferido gravemente. E ali, Lúcia, ela vai trazer ali o bálsamo, né? Ela vai trazer ali aquela loção que poderia trazer a vida àqueles que estavam feridos, àqueles que estavam quase à beira da morte. E ela vai dar ali pro ratinho, né? Pro Hip Chip. E ele vai voltar novamente à sua saúde plena. E aí ele vai perceber que no meio da batalha ele perde uma parte do rabinho dele. E aí ele vai... deixa eu ver se eu acho, gente, pra me ler pra vocês. Aqui, achei. Então ele vai ali de encontro com Aslan, porque era o sonho dele, encontrar Aslan. E aí ele vai dizer: estou perplexo, quando ele repara que ele tá sem a parte da caudinha dele, né? E aí ele vai dizer: estou perplexo, estou absolutamente fora de mim. Aí ele vai dizer: peço a sua indulgência pelo fato de apresentar-me de maneira tão imprópria na tua presença. Aí ele vai dizer, aí Aslan vai falar: pelo contrário, até que fica muito bem, pequenino. Aí ele vai dizer: mesmo assim, se pudesse fazer alguma coisa, talvez Vossa Majestade, acrescentou, curvando-se para Lúcia. Mas, para que você quer uma cauda? Perguntou Aslan. E aí ele vai dizer: é verdade que sem ela posso comer e dormir, e dar a vida pelo meu rei, mas a cauda sempre foi a minha honra e a glória de um rato. E aí parece que às vezes você se preocupa demais com a sua honra, disse Aslan, que também é aquelas pinceladas sobre a humildade. E aí vai dizer logo em cima, vai dizer... Aí Aslan vai perguntar: por que todos os seus seguidores estão com a espada na mão? Aí vai vir toda a tropinha dos ratinhos e vai dizer: com licença, Vossa Majestade, disse o segundo rato, que se chamava Pique-Pique. Pique. Aí estamos todos prontos a cortar a cauda, se o nosso chefe ficar sem a dele. Não queremos ostentar uma honra que é negada ao grande rato. Aí Aslan ele vai rugir e vai dizer: vocês venceram? São muito corajosos. Não pela sua dignidade, Hip Chip, mas pelo amor que o liga ao seu povo. E mais ainda pela dignidade, pela bondade que o seu povo mostrou para comigo. Há muitos anos, quando roeu as cordas que me prendiam à mesa de pedra. Se bem que tenho esquecido, foi nessa ocasião que começaram a falar. E então ele diz, né, você terá de novo sua cauda. E então ali a caudinha dele cresce. Gente, essa parte é muito, muito legal. Muito fofo. E a gente vai ver esse personagem sendo inserido na crônica. E a gente vai ver mais dele nas demais crônicas. E é muito, muito querido esse personagem pra mim. E é muito emocionante o que vai acontecer com esse ratinho, gente, na próxima crônica que vamos ler. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha que falar sobre essa crônica. A gente vamos ver reflexões sobre humildade, coragem. A gente vai ver sobre a fé, muito sobre a fé, de crer mesmo não vendo. E ali a gente vai ver que Aslan ele estava no controle da situação e no momento certo ele aparece para trazer então ali o socorro bem presente para aqueles narnianos que se encontravam ali até sem esperança, muitos desacreditados. E a gente aprende muito com a história do Príncipe Caspian sobre a fé. Então, esse ponto aí que eu queria comentar com vocês, que essa crônica foi baseada, então, sobre a fé. Deixa eu ver aqui alguns comentários. Isso, suco da flor de fogo, que a Lúcia, ela tem ali num frasquinho, e aquilo ali dura, hein? É só um pinguinho que ela coloca, e quem tá ali doente passa a ter vida novamente. Eu acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar sobre essa crônica maravilhosa. A gente vamos começar já
A Viagem do Peregrino da Alvorada essa semana. E vamos aí continuar na nossa aventura das Crônicas de Nárnia. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa? Se vocês tiverem, falem agora ou calem-se para sempre, que eu vou já encerrar essa live. Tem sido maravilhoso, gente, reler as Crônicas de Nárnia. A gente já estamos acho que a gente já passou da metade, né? Deixa eu ver aqui. A gente já passou da metade. Eu gosto muito da Viagem do Peregrino da Alvorada. Eu acho que gosto mais do que o Príncipe Caspian. Eu acho que a gente já tá na metade já. Ó, a gente já estamos quase na metade. Ou já na metade. Marquei bastante coisa. Da primeira vez que eu li, gente, eu li também nesse volume único, nessa edição, e eu não tinha marcado nada, vocês acreditam? Não marquei nada. Eu li, me impressionei, amei. As Crônicas de Nárnia virou meu favorito da vida. E eu não tinha marcado nada. Como uma pessoa não marca nada na leitura, gente? Meu Deus. E agora, então, tô marcando tudo. Todas as partes que eu gosto muito, que falam comigo, que trazem ali um ensinamento, eu vou marcando. Se bem que a gente poderia marcar a crônica quase toda, né? Mas as partes mais importantes eu vou colocando nos marcadores e grifando a lápis também. Porque não tem como pintar todas as crônicas, né, gente? Com um marca-texto. A ordem da minha preferência das crônicas já mudou? Ó, eu vou fazer top 5. Então, a primeira crônica favorita é O Cavalo Feminino. A segunda é O Sobrinho do Mago, que vamos ter, então, ali o início, né, de tudo. E o terceiro é O Leão Feiticeiro Guarda-Roupa. São os meus top 3 agora. Vamos ver quais são os outros 5 que vai entrar nos top 5. Eu acho que Príncipe Caspian não entra, mas talvez aí A Viagem do Peregrino entra, porque eu gosto muito dessa história, mas vamos ver, né, eu relendo o que eu vou achar. Sim, essa parte também é. O rato e a sua tropa foram os que roeram as cordas para libertar Aslan, por isso que agora eles falam. Muito interessante que Lewis fez essa ligação nos livros. Eu também gostei muito de ver essa ligação que C.S. Lewis ele faz aqui. E, gente, eu acho que tem poucas coisas que a gente vamos se deparar com o final de tudo e vamos falar assim, acho que isso não foi explicado. Eu acho que Lewis ele vai amarrar tudo muito bem amarrado. Acho que vai se alinhar tudo de uma maneira muito boa, de uma maestria assim, muito admirável. E a gente vamos terminar essa crônica, eu acredito, maravilhados com esse universo, com essa história. Eu já tô maravilhada já na 4ª crônica, então é maravilhoso as Crônicas de Nárnia. C.S. Lewis é um grande escritor, foi um grande escritor e muito bom, maravilhoso. Gente, eu vou encerrar a live. Obrigado por vocês terem ficado aqui. A live hoje foi às 8 horas, seria às 7h30, mas cheguei um pouco atrasada hoje. Entrei mais tarde na clínica, no serviço. Então, por isso que fiz a live 8 horas, tá? Mas próxima live será às 7h30, como sempre. Aguardo vocês. Vocês que estão lendo, vamos continuar firmes nessa leitura. Muito obrigada a todos. Um grande beijo, tchau pra vocês.